Filhos queridos, na continuidade e pleno do Espírito Santo que queremos ser, nós somos chamados a um pouquinho mais entender sobre a missa. Filhos, nós paramos quando o padre, depois do Evangelho, faz a bênção, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Vem a homilia, ou sermão, são palavras, mas quer dizer a mesma coisa. E aqui não vou falar sobre o sermão. Cada padre sabe como funciona o sermão. O que vem é a profissão de fé. Então veja, o grande mistério dessa palavra. Primeira leitura, salmo, aclamação, já expliquei, evangelho, homilia, que é uma prática. E aqui eu prefiro não fazer comentários. Que é uma atualização. Imediatamente a essa atualização, essa explicação, essa interpelação, vem a profissão de fé. E existem dois creios que nós chamamos de símbolo da fé. Símbolo da fé. O creio que nós conhecemos, ou em grandes festas, o mais amplo, o niceno-constantinopolitano, que é o creio mais explicativo, que foi um creio feito a partir de algumas heresias que tinham, que interpretavam o próprio creio. Então começavam a colocar outras coisas. Então a igreja veio e deu até um creio mais explicativo, niceno, de Niceia, constantinopolitano, de Constantino, de Constantinopla, explicando. Mas os dois têm o mesmo propósito, é crer. Se você perceber as bases do creio, e quem quer aprofundar o catecismo da Igreja Católica, a primeira parte do catecismo, e eu oriento catequistas, eu oriento a todos, o Papa já fez isso, explicar, até os papas atuais, mas no catecismo tem um resumo maravilhoso, tem uma explicação larga sobre a nossa fé. Então, se você quer aprofundar, fazer um caminho mais consciente, leia o catecismo da igreja, a primeira parte, que é o crer. Eu tenho certeza que será muito útil. Imediatamente ao creio, mas não é todo dia que se reza o creio. Hoje, por exemplo, não se reza, porque é semanal, é semana. O creio é reservado para os domingos. E lembra que eu disse anteriormente, memória facultativa, memória obrigatória, festas e solenidades. Nas festas tenho glória, nas solenidades tenho glória e o creio. E nos domingos. Logo depois do creio, vem as preces, que não podem ser substituídas, não podem ser tiradas. Eu fazia uma crítica e vi algumas reações sobre o folheto. Não foi bem o que eu fiz. Eu coloquei os limites e as coisas boas do folheto. Aqui eu falo de um perigo. Alguém da liturgia que é pego a laço na última hora, desculpe falar a palavra laço, mas é o que acontece. Haja visto naquela sexta-feira santa, no grande momento Jesus espirrou, ou quando era, espiou. E vem, pega o folheto, até que pode ler bem, mas lê o folheto, as preces que estão lá, não que sejam ruins, por favor, não estou dizendo isso, mas às vezes a realidade da sua paróquia está vivendo um outro momento. Às vezes você no seu estado está vivendo estado
dentro do país, está vivendo uma outra situação. As preces geralmente são 5. É bom também que não se faça uma ladainha. Mas geralmente, o que é importante é rezar pelo mundo inteiro. Depois, se reza pelo Papa, se reza pelos bispos, pelos padres. Depois, se reza pela situação social que se vive. Depois, pelos governantes, se inclui ali, é verdade. Mas, e no final, se reza pelos mortos. São não mais que 5 preces. E as preces, ela tem vários tipos. A equipe de liturgia pode preparar. A prece nunca é feita a Jesus. A prece é feita ao Pai, por Jesus no Espírito Santo. Isso nós chamamos de doxologia. A missa inteira é assim: Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Então cuidado, às vezes quando você vai, depois da prece, rezemos ao Senhor, não pode dizer Jesus, escutai a nossa prece. Não, Pai, Senhor, Deus. Mas esse Senhor, Deus, claro, é a Santíssima Trindade, mas é o Pai, por Cristo, no Espírito Santo. As preces, elas são dirigidas ao Pai. Por isso, mesmo se você quer colocar um canto de resposta, perfeito, que seja Deus, que seja o Pai. Com isso, com as preces, nós terminamos a liturgia da palavra, o uso dessa mesa. Por isso as preces é feita aqui, é a oração da igreja, não do ambão. E aí se abre a liturgia eucarística. A liturgia eucarística. Aí deixa de ser aquela mesa e começamos com esta mesa. Liturgia eucarística. Nesse momento, o que acontece? Vem o chamado apresentação das oferendas. Lá atrás, há umas 7 semanas atrás, eu já falei sobre isso. 7 semanas antes de eu começar. Talvez então seja repetido muita coisa. Começa-se a apresentação das oferendas, não é ofertório. O ofertório é no final da oração eucarística. Aqui é a apresentação das oferendas. Então neste momento vem um comentário, necessário ou dispensável. É apenas lembrar a Assembleia de que estamos começando a liturgia da palavra. Na celebração existem 2 procissões, não tem outra. Inclusive, é muito questionável a entrada da palavra, mas pode haver, mas aí é para uma celebração específica. Oficialmente tem 2 procissões: a procissão de entrada e a procissão das oferendas. Pode-se ter um comentário que ajude, mas cuidado, meus irmãos. Às vezes nesses comentários se fazem umas coisas que não tem sentido. Apresenta-se o pão e o vinho, e às vezes se apresentam símbolos. Mas espera aí, símbolos, o símbolo não precisa ser explicado, o símbolo já é por natureza. E cuidado com os termos. Às vezes eu vejo, neste momento apresentaremos, neste momento, pare de falar nesse momento. Por acaso, quando você vai comer, neste momento comeremos, neste momento mastigaremos, neste momento tomamos. Para! O símbolo fala por si só. Neste momento apresentamos uma câmera, porque a câmera filma. Câmera faz outra coisa?
Neste momento apresentamos uma máquina fotográfica, porque a máquina fotográfica tira foto. Nesse momento apresentamos uma enxada, porque a enxada carpe. Desculpa, eu só estou... Cuidado, é tão importante a comunidade celebrar o que está vivendo, mas não é mais um sermão, não é mais uma homilia, é apenas chamar a atenção ao símbolo que está entrando. Isso pode acontecer ou não? Antigamente, era o momento em que o povo trazia, é verdade, e há um resquício disso ainda na apresentação das oferendas. Trazia saca de feijão, trazia as galinhas, trazia tudo que era para dar para os pobres. E o padre que recebia. Sabe qual o resquício disso ainda? Lá no final, ele vai lavar as mãos. Um grande liturgista diz que tudo na liturgia é prático. Quando acabou o prático, começou o sentido teológico. Sempre um resquício. Então é um momento que hoje ninguém vai levar o cabrito, ninguém vai levar um saco de arroz, ninguém vai levar as coisas para a igreja, não é mais hábito. Então é o momento que as pessoas, para apresentar as ofertas, olha, apresentação das ofertas, a pessoa oferece a sua esmola, o seu dinheiro, mas aquele dinheiro que você está dando corresponde o animal que você trazia, corresponde ao objeto que você trazia. Você não traz mais o objeto, mas dá em dinheiro. E começa-se o canto de apresentação das oferendas. Atenção, gente, esse canto é chamado canto ritual. Opa, o que quer dizer isso? Tem que falar de pão e vinho, tem que falar de oferta, diretamente ou indiretamente. Não precisa ter lá pão, vinho, cacho de uva, não precisa, mas é sempre de entrega. Então aqui não se coloca, nossa, mas eu achei esse canto tão bonito, nossa, ele me arrepia, vou cantar agora. Não, meu filho, é canto ritual. E ele acontece enquanto acontece o rito. O que acontece depois? Então começa-se o canto, onde os ministros colocam no altar o corporal, o sanguíneo, o cálice e o missal. E nesse momento, os fiéis manifestam a sua participação, trazendo o pão e o vinho para a celebração eucarística, ou outros dons, para auxílio da comunidade. Você entendeu? Então, outros elementos são trazidos, mas tem que haver como uma entrega, um símbolo de entrega, um símbolo de doação. A partir daquele momento, e eu peço a gentileza para os ministros colocarem no altar agora, para mim, os elementos. O sacerdote faz. Aqui vem sempre uma pergunta: nossa, os padres gostam de vinho, né? Porque coloca um monte de vinho e uma gota de água. Tem gente que faz. Eu vou explicar o sentido. Então veja, a comunidade está fazendo a sua oferta através da doação do dinheiro. Quem está na igreja está cantando algo de oferta. O sacerdote, e aqui não é paninho, viu, gente? Não existe paninho. É igual o vestido do padre. O padre não usa vestido, chama-se túnica. Não, mas é que o povo diz. Esse chama-se corporal, é um pano maior. E ele é dividido, ele é até dobrado num sentido. Ele tem 3 dobras, para a direita, para a esquerda. Lembrando o quê? Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 dobras, o Pai, o meio Filho e o Espírito Santo.
as alfaias, se você quiser, isso aqui chama-se corporal. Este pano chama-se sanguíneo, que não é para o padre limpar a boca, não é guardanapo. É para purificação do cálice. Nesse momento, apresenta-se a oferenda. Não é tigela, chama-se patena. Essa patena pode ser dourada, pode ser niquelada. Na Arquidiocese de Curitiba, houve uma decisão de Dom Pedro Fedalto: não se permite nem cálice, nem patena de vidro, pela fragilidade de poder quebrar. Tem que ser de metal ou madeira, chamado metais nobres, material nobre, perdão. E por favor, não é ouro, é de cor dourada, ou niquelada, prateada, ou de madeira, ou material nobre, nada frágil. O sacerdote faz a seguinte oração, veja como é a apresentação das oferendas. E ele começa dizendo: olha a oferenda: bendito sejais, Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que para nós se vai tornar pão da vida. Essa é a oração. Inclusive hoje não vamos cantar o canto de apresentação das oferendas, que eu quero que o povo acompanhe. E imediatamente o padre reza: bendito seja Deus para sempre. Depois, quando ele vai colocar o cálice, o vinho, ele coloca mais vinho e uma pequena gotícula de água. Sabe por quê? Não é porque o padre gosta de beber. Pelo mistério dessa água e deste vinho, possamos participar da divindade que é o vinho. Ele que assumiu a nossa humanidade. Então, o vinho é a divindade, a água é a humanidade. É a nossa humanidade misturada na divindade de Jesus. E aí o padre fala: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos, fruto da videira e do trabalho humano, que para nós se vai tornar vinho da salvação, que vai se tornar a Eucaristia. E de novo, bendito seja Deus para sempre. A oração que segue é feita em silêncio. Hoje eu vou fazer de novo lá para você lembrar. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e que o nosso sacrifício, olha a palavra, é um sacrifício do Cristo, agrade o Senhor nosso Deus. E aí vem o outro, o padre vai lavar as mãos. Nunca esqueço, isso é um perigo de colocar comentarista de missa que não entende. Numa grande missa transmitida na época, tempos áureos, um comentarista, achando que estava abafando, né? Disse: agora o senhor arcebispo lava as mãos como Pôncio Pilatos. Nada a ver, meu filho. Que Pôncio Pilatos o quê? Aqui o padre lava as mãos para dizer: lavai-me das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Esse é o momento, um vestígio da oferta. Lembra que eu falei? Um pequeno vestígio dos alimentos que se pegava. Agora veio para depois das ofertas, no sentido, eu ofertei pão, ofertei vinho, mas o pão e o vinho vão se transformar em corpo e sangue. Então, antes de eu continuar, perdoai-me, Senhor, porque a partir de agora eu já não sou mais digno. Purificai-me por inteiro, porque o que eu vou lidar agora é com o divino. Amém.